Você já percebeu como estamos afogados em um mar de barulho? Cada notificação, cada opinião vazia, cada discussão inútil. Todos gritam para ser ouvidos, mas ninguém realmente escuta. Agora, imagine o impacto que você poderia causar se, em vez de reagir como todos fazem, você desse um passo atrás e escolhesse o silêncio? Parece simples, não é? Mas, em uma sociedade que nos obriga a falar o tempo todo, o silêncio se torna um ato de rebeldia. E é aí que está o poder. No vídeo de hoje, vou te mostrar 8 lições poderosas que provam que a verdadeira força não vem das palavras, mas da calma e da paciência. Dê um passo atrás, cale-se e observe o que acontece quando você escolhe não se deixar levar pelo caos. Você sabe o que vai acontecer? As pessoas vão pedir para você falar. Interessante, não é? Não deixe de acompanhar a última lição, ela vai realmente deixar você sem palavras. Porque é no silêncio que a sabedoria floresce, e a verdadeira força está na arte de não reagir. Agora, antes de iniciarmos a primeira lição, se você gosta deste tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades. O poder do silêncio. Você já se sentiu tão cercado por barulho que nem consegue ouvir os próprios pensamentos? É como se o caos do mundo exterior invadisse os cantos mais profundos da sua mente. E, em meio a tudo isso, quando mais precisamos, percebemos o quanto é essencial uma pausa, aquele momento de silêncio que nos permite olhar para dentro e notar o que talvez tenha passado despercebido. Pense nisso, o barulho externo não apenas obscurece nossa visão do mundo, mas também distorce a percepção que temos de nós mesmos. Vivemos correndo, perseguindo o ruído, as palavras, a ocupação constante. Quem realmente consegue parar? Mais ainda, quem ousaria? Estamos presos em uma espiral de notificações, conversas intermináveis e a sensação de que o tempo escorre pelas mãos, enquanto tentamos preencher tudo com pressa e palavras. E se eu lhe dissesse que o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você possui? Vamos refletir sobre isso. Silêncio não é apenas ausência de palavras. Ele é um espaço onde o ruído que distorce nossa essência desaparece. Um refúgio onde conseguimos ouvir nossos pensamentos mais profundos, aqueles que são abafados pelo estresse do dia a dia. O silêncio, portanto, não é vazio, ele é repleto de possibilidades. É uma oportunidade para redescobrir quem você realmente é. Ao longo da história, muitas pessoas se retiraram do mundo exterior para alcançar um nível mais profundo de autocompreensão. Práticas como retiros silenciosos existem há séculos e permitem justamente isso, um afastamento das pressões externas para observar e sentir sem a necessidade de reagir. É um ato radical, parar completamente para finalmente começar a focar no que realmente importa. No meio do caos de informações e barulho constante, o silêncio é como uma ilha. No início, pode parecer desconfortável ou até assustador, pois estamos acostumados a preencher cada lacuna com sons e palavras. Mas no silêncio, não há para onde fugir. Ele nos força a encarar a nós mesmos, e isso pode ser mais revelador do que você imagina. O filósofo estoico Sêneca dizia que a tranquilidade é o bem supremo. No entanto, ela não pode ser encontrada sem aprender a permanecer em silêncio. Ele não falava apenas de não dizer nada, mas de dar um passo atrás e observar a vida com outra perspectiva. Se você, assim como eu, sente o impulso de responder a provocações, comentários inapropriados ou críticas, talvez seja o momento de pausar, respirar e escolher o silêncio. Não por falta de palavras, mas porque, às vezes, o que o mundo mais precisa de nós é que paremos para ouvir. Imagine-se no meio de uma discussão. A outra pessoa lança palavras como punhais, e seu instinto é se defender. Mas, em vez disso, você escolhe não reagir. Um silêncio calmo se instala entre vocês. O que acontece a seguir pode surpreendê-lo, a tensão diminui, e a outra pessoa é obrigada a refletir sobre suas próprias palavras. No final, ela pode até buscar sua atenção de forma mais respeitosa. O silêncio é mais do que ausência de som, é a presença de consciência. Ele nos conecta à nossa essência. Como lembravam os estoicos, o verdadeiro autocontrole não está apenas no que dizemos ou fazemos, mas no que escolhemos não dizer, e na forma como decidimos agir diante do convite à reação. Então, na próxima vez que o barulho tentar dominá-lo, experimente algo diferente. Não diga nada. Dê um passo para trás, respire fundo e observe o que surge em sua mente. Talvez você se surpreenda com o que vai encontrar. Afinal, como disse Sêneca, aquele que sabe permanecer em silêncio sabe ouvir o que realmente importa. 2. Ouvir com a alma.
Já reparou como, muitas vezes, estamos mais preocupados em formular uma resposta enquanto alguém fala do que em realmente escutar o que a pessoa está dizendo? É como se estivéssemos programados para responder, e não para entender. Parece que o verdadeiro ato de ouvir foi substituído por uma necessidade quase automática de intervir com opiniões ou julgamentos. Mas e se, em vez disso, fizéssemos algo diferente? E se dessemos um passo para trás, permanecêssemos em silêncio por um momento e nos dedicássemos a ouvir de verdade? A filosofia estoica, com sua ênfase na calma, na reflexão e no autocontrole, nos ensina uma lição simples, mas profundamente desafiadora: não haja impulsivamente. Essa prática estoica não se aplica apenas às nossas reações emocionais, mas também à forma como interagimos com os outros. Assim como nossas emoções devem ser gerenciadas, nossas respostas também precisam de um momento de pausa antes de serem expressas. Imagine quantas discussões desnecessárias e mal-entendidos poderiam ser evitados se ouvíssemos para compreender, e não para responder. Isso não significa que você deva permanecer calado o tempo todo ou se tornar um espectador passivo. A proposta aqui é diferente: ouvir com intenção genuína. Quando você está verdadeiramente presente, as pessoas percebem. Elas começam a valorizar mais o que você tem a dizer, mesmo que você fale menos. O silêncio se torna eloquente. Na verdade, o ato de ouvir é mais do que uma habilidade social, é uma prática que exige atenção. Muitas vezes, as pessoas não estão buscando conselhos rápidos ou soluções imediatas, mas apenas alguém que realmente as ouça. A escuta atenta é um presente poderoso, especialmente em momentos difíceis. Quando alguém compartilha algo com você, sua primeira reação pode ser oferecer uma opinião ou solução. No entanto, o que elas realmente precisam é de alguém disposto a ouvir, sem pressa, julgamentos ou interrupções. Isso é o que torna as relações mais profundas e as interações mais significativas. Mas, para ouvir dessa forma, precisamos sair do modo automático. Nossa mente está sempre ansiosa por algo a dizer ou pela oportunidade perfeita de intervir. E se, em vez disso, você tentasse apenas ouvir? Quando alguém falar com você, resista ao impulso de responder imediatamente. Permita-se uma pausa. No fim, talvez o silêncio seja a resposta mais poderosa. Como ensina um provérbio estoico, a verdadeira sabedoria não está nas palavras que dizemos, mas nos silêncios que somos capazes de criar entre elas. 3. A coragem de não reagir. Já sentiu aquela pressão quase automática de agir ou reagir quando algo te incomoda? Seja um comentário indesejado, uma situação tensa ou até um simples mal-entendido, parece que nosso corpo entra num modo automático, pronto para responder sem pensar. Mas já parou para se perguntar: isso é mesmo necessário? A habilidade de não reagir impulsivamente, de manter o controle sobre suas emoções, não é algo que acontece da noite para o dia. No entanto, também não é algo que você precisa esperar anos para cultivar. É uma prática que pode começar agora. Todos nós temos um botão de reação interno, sempre pronto para disparar ao menor sinal de crítica, provocação ou conflito. E sim, nesses momentos, o impulso de responder imediatamente parece inevitável. Mas qual é o resultado disso? Na maioria das vezes, respostas precipitadas acabam piorando as coisas, gerando mais conflitos e arrependimentos. Pense em uma situação recente em que você reagiu sem pensar: ajudou de verdade? Provavelmente não. O que você realmente precisava era algo simples, mas desafiador: dar um passo para trás. É aí que os estoicos nos ensinam uma grande lição. Para eles, a verdadeira força não está em reagir, mas em saber quando não fazê-lo. Eles não ignoravam suas emoções. Ao contrário, as observavam, as compreendiam e escolhiam se valia a pena agir ou não. Um instante de reflexão pode evitar dias de arrependimento. E essa é uma das formas mais elevadas de autocontrole que se pode alcançar. Na prática, dar um passo para trás é uma arte. Às vezes, o que precisamos é de silêncio, não como punição para os outros, mas como um espaço para nós mesmos. Pense naquelas pessoas que, em meio a conflitos, permanecem calmas, sem reações precipitadas. Esse silêncio, cheio de intenção, muitas vezes desarma os outros e gera reflexão, tanto neles quanto em você. Já ouviu a frase: quem se cala, consente? E se, na verdade, o silêncio fosse um sinal de força, não de submissão? No começo, pode parecer estranho, como se você estivesse perdendo a oportunidade de se defender. Mas, na realidade, você estará se protegendo de algo muito maior: as consequências de uma reação impulsiva. Com o tempo, você perceberá que não precisa reagir com raiva ou se envolver em discussões desnecessárias.
Algumas pessoas podem ver isso como fraqueza, mas quem realmente entende o poder do silêncio verá nele um reflexo de sabedoria e dignidade. Da próxima vez que o impulso de reagir surgir, lembre-se, a verdadeira coragem está em sua capacidade de escolher o silêncio. Dê um passo para trás, respire e observe o que acontece. Na maioria das vezes, o silêncio falará por si, e você terá vencido a batalha antes mesmo de lutar. Como Epicteto dizia, o silêncio é o eco de uma mente que encontrou a paz. 4. Serenidade em meio à tempestade. A família te tira do sério, o trabalho parece mais um campo de batalha e seus amigos, se é que ainda pode chamá-los assim, talvez não estejam exatamente ao seu lado. No meio disso tudo, você se sente preso em uma tormenta de emoções, pensamentos e estresse, sem saber como se manter de pé. Agora, imagine que, ao invés de entrar em pânico ou fugir, você simplesmente para. Respira fundo. E, em vez de ser arrastado pelo caos, torna-se o ponto de equilíbrio dessa desordem. Parece clichê de autoajuda, não é? Mas e se essa ideia tiver mais verdade do que parece? Os estoicos, mestres em navegar pelas adversidades da vida, sabiam bem que a serenidade em meio ao caos não é apenas um ideal bonito, mas uma estratégia poderosa para sobreviver, e não uma qualquer, mas uma que realmente funciona. Essa estratégia começa com um passo simples: afastar-se do barulho. Não reagir impulsivamente, não se deixar levar pela onda emocional ao redor. Essa calma interna é o que permite que você tome decisões racionais e não caia na armadilha das reações impulsivas, algo que, se formos honestos, muitas vezes aprendemos da maneira mais difícil. Manter a calma quando tudo parece estar desmoronando é desafiador. Mas ninguém disse que a vida seria fácil. A verdade é que, em momentos de caos, aqueles que conseguem manter a serenidade tornam-se um guia, uma luz para os outros. Pense em uma situação prática. Imagine-se em uma reunião de trabalho onde todos estão exaltados, lançando ideias e tentando resolver problemas sem qualquer organização. O barulho é ensurdecedor e o estresse parece sufocante. Em vez de se juntar à confusão, você opta por observar em silêncio. Toma notas, respira e espera. Quando a tempestade de vozes começa a diminuir, você apresenta sua ideia com clareza, trazendo uma solução que corta o caos como uma lâmina. Isso é o poder da serenidade. E não se trata apenas de reuniões de trabalho. Pense nos momentos em que algo dá errado em sua vida, seja por um erro ou por circunstâncias fora do seu controle. A filosofia estoica ensina que devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que está além do nosso alcance. A tempestade pode ser violenta, mas você não precisa ser arrastado por ela. No silêncio, você encontra sua força. E quando tudo parecer estar desmoronando, lembre-se de uma regra simples: dê um passo para trás, observe e respire. Muitas vezes, a solução não está nos gritos ou no tumulto externo, mas na sua capacidade de manter a clareza em meio à confusão. Como Marcos Aurélio sabiamente escreveu, a calma não é a ausência de uma tempestade, mas a habilidade de permanecer firme no meio dela. 5. A sabedoria de observar. Já considerou que, talvez, o que você realmente precisa não é responder a tudo, mas aprender a se silenciar? Parece estranho, eu sei. Estamos tão acostumados a ser protagonistas do nosso próprio filme que a ideia de apenas observar pode soar entediante. Mas quantas vezes suas emoções fugiram do controle simplesmente porque você não soube dar um passo para trás? No mundo barulhento em que vivemos, onde opiniões são lançadas como flechas e respostas imediatas são exigidas, a arte de observar em silêncio quase se perdeu. Em situações desafiadoras, nosso instinto natural é reagir, nos defender, mergulhar de cabeça. Mas a sabedoria estoica, compartilhada por outras filosofias igualmente profundas, nos convida a algo mais simples: observar. Imagine sua mente como um espectador em um teatro. Enquanto a maioria se envolve na trama, perdendo-se nos altos e baixos das emoções, o observador compreende o cenário como um todo. Essa abordagem requer disciplina, pois não é fácil se manter calado enquanto todos ao redor esperam algo de você. No entanto, às vezes, o maior ato de sabedoria é não se mover, ficar parado, em calma, permitindo que o silêncio revele o que as palavras ocultam. Quando você resiste à tentação de reagir a tudo, uma nova porta se abre. Em vez de ser arrastado pelo fluxo emocional de cada evento, você se torna uma ponte entre os estímulos externos e suas reações internas. Não é absurdo dizer que a maioria dos seus problemas não vem do que acontece, mas de como você escolhe reagir. Se você se deixa levar por tudo, torna-se como uma bola de ping-pong em um jogo sem regras. Mas se aprender a observar sem julgar, sua mente se transforma em uma ferramenta poderosa. Como praticar isso?
Comece com algo simples. Quando se deparar com uma situação irritante, permita-se dar um passo atrás. Pergunte-se: o que estou sentindo? Por que estou sentindo isso? É realmente necessário reagir agora, ou passo a esperar? Você não precisa fazer algo extraordinário ou se tornar um mestre zen da noite para o dia. Apenas observe. Muitas vezes, o simples ato de ficar em silêncio já muda tudo. E, surpreendentemente, quando você para de reagir imediatamente, as pessoas ao seu redor podem acabar pedindo sua opinião, e nesse momento, você terá o controle. Não porque forçou algo, mas porque deu a si mesmo tempo e clareza para enxergar além da emoção. Os estoicos nos lembram que não é o que acontece, mas como reagimos, que define nossa paz interior. Permanecer presente sem se deixar levar emocionalmente é um dos maiores atos de força. Na próxima vez que estiver em meio ao caos e às opiniões alheias, lembre-se, nem sempre é necessário responder a cada grito. Dê um passo para trás, observe em silêncio, e veja como o próprio caos começa a se dissipar. Você não precisa ser o herói de todas as histórias, às vezes, o papel mais sábio é o de observador. 6. O poder do silêncio. Observar e silenciar coloca você em uma posição de sabedoria, permitindo que enxergue com clareza o que muitos não conseguem. Deixe-me explicar, meu amigo, quem escolhe o silêncio não é fraco, mas entende que o barulho raramente resolve algo. Em muitas ocasiões, o silêncio comunica mais do que palavras, ele é preciso, profundo, às vezes, até indispensável. Vivemos em um mundo que valoriza a expressão constante, onde falar, demonstrar e argumentar parecem ser exigências. Mas o que acontece quando você simplesmente opta por não dizer nada? Não falo daquele silêncio desconfortável, como um vazio entre uma saudação e uma despedida. Refiro-me ao tipo de silêncio que transmite uma mensagem poderosa, mais impactante do que qualquer palavra. Já esteve em uma conversa ou discussão que parecia um beco sem saída. Quanto mais você fala, mais percebe que está agravando a situação. Nessas horas, o silêncio pode se tornar sua melhor resposta. Ele reflete, como um espelho, aquilo que a outra pessoa talvez precise enxergar, mas evita admitir. Curiosamente, sua ausência de palavras muitas vezes leva o outro à reflexão que nenhuma frase conseguiria provocar. Silenciar em momentos de tensão não é apenas um ato de paciência, mas de domínio. Você dá espaço para que os outros processem suas emoções, ao mesmo tempo, demonstra que seu valor não está em reagir a cada provocação, mas em saber quando não reagir. Isso não é fraqueza, é força. Os estoicos ensinavam que nem tudo na vida exige uma resposta. Eles sabiam que o impulso de reagir é frequentemente mais prejudicial do que o silêncio. Imagine estar no meio de um confronto, onde todos esperam que você reaja, mas, ao invés disso, você escolhe a calma. Esse é o momento em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer argumento, uma demonstração de autocontrole e sabedoria. Quem se mantém em silêncio não perde a compostura. Embora a outra pessoa possa não entender imediatamente, com o tempo ela perceberá que suas palavras teriam sido supérfluas diante do impacto de sua serenidade. O silêncio, em um mundo tão cheio de ruído, eleva você a um nível superior. Como disse Carl Jung, o silêncio não é vazio, é um espaço cheio de poder. Portanto, não subestime a força de não dizer nada. Em muitas situações, o silêncio será sua resposta mais sábia, mais forte, acima de tudo, mais eficaz. 7. A sabedoria de deixar ir. Já reparou como a vida parece mais complicada quando você tenta segurar algo com todas as forças, como se, por mais que se esforçasse, tudo escorresse por entre seus dedos? O estresse, então, vem como uma onda impossível de conter. Mas e se o segredo fosse justamente o oposto? Deixar ir. Eu sei, parece clichê, quase como algo tirado de um livro de autoajuda barato. Mas escute, deixar ir não é fraqueza, é poder. É um dos atos mais transformadores que você pode realizar. O desapego não significa abandonar o que você ama ou cortar emoções. Trata-se de reconhecer que o que você possui não deve possuir você. Quando você vive perseguindo tudo o que acha que precisa, perde de vista algo essencial, sua paz interior. O paradoxo é que se agarrar a algo parece fácil, mas soltar, isso sim, é um desafio. O desapego não é desistência, é uma forma de libertação. É como se, ao largar aquilo que você tenta controlar, surgissem clareza e equilíbrio. Imagine-se em uma discussão interminável, onde o objetivo parece ser provar quem tem razão. É instintivo querer falar mais alto, acrescentar mais argumentos. Mas, e se você simplesmente parasse? E se desse um passo para trás e permanecesse em silêncio, não por covardia, mas por sabedoria?
Você se surpreenderia ao ver como o vazio que você deixa força ao outro a refletir e a reorganizar suas próprias palavras. É nesse espaço que mora o poder do desapego, abrir mão da necessidade de ser ouvido ou de demonstrar algo. Os estoicos tinham muito a dizer sobre o desapego, mas de uma forma prática, sem romantizar. Eles não pregavam reclusão espiritual ou soluções mágicas. Para eles, desapegar era entender que você não pode controlar tudo e focar no que está ao seu alcance. É libertar-se do peso da expectativa e da ansiedade gerada pelo apego às coisas ou às pessoas. Deixar ir traz uma paz interior que você talvez nem imagine ser possível. Claro, não é algo que acontece de um dia para o outro. Não seria tão desafiador se fosse fácil. Exige autocompreensão, prática, acima de tudo, paciência consigo mesmo. Mas quando você chega lá, descobre que o ato de abrir mão não significa perder, e sim ganhar algo inestimável, uma serenidade que nada nem ninguém pode roubar. Então, na próxima vez que sentir o impulso de segurar algo ou alguém com todas as forças, respire fundo. Dê um passo para trás, fique em silêncio e deixe as coisas seguirem seu curso natural. Você ficará surpreso ao perceber o que acontece quando você para de tentar controlar tudo. A verdadeira paz não está no que você acumula, mas naquilo que você é capaz de soltar. 8. A paciência que transforma. Já percebeu quantas vezes você quis acelerar os acontecimentos da sua vida? É fácil cair na armadilha de achar que esperar é o mesmo que perder tempo, como se fosse um estado de inação inútil. Mas vou te contar uma verdade: o que muitos veem como paralisia, outros enxergam como uma oportunidade de observar, refletir, consequentemente, agir de forma mais sábia. E é aí que mora o verdadeiro poder da paciência. A paciência é frequentemente subestimada, mas é uma das respostas mais eficazes quando somos consumidos pela ansiedade de querer tudo agora. Pense em uma conversa, por exemplo, a outra pessoa fala, mas você está tão ansioso para dar sua opinião que mal presta atenção. O diálogo parece apressado, detalhes importantes passam despercebidos, e você acaba dizendo coisas que, com mais calma, não diria. Agora, imagine fazer o oposto, dar um passo para trás, esperar, ouvir atentamente. De repente, o que seria apenas uma reação imediata se transforma em uma resposta ponderada. Nesse pequeno intervalo, tudo muda, a mensagem que você recebe, a percepção que você obtém e até mesmo o impacto das suas palavras. Os estoicos compreendiam perfeitamente esse princípio. Para eles, a paciência não era sobre suportar passivamente, mas um exercício de sabedoria. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece. E essa reação se torna mais clara e assertiva quando paramos para observar o contexto em vez de agir impulsivamente. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde surgem as verdadeiras oportunidades. Líderes, militares ou grandes empresários muitas vezes encontram soluções brilhantes não porque agiram imediatamente, mas porque pausaram para observar as opções com clareza. Às vezes, a melhor decisão é não tomar decisão alguma. É estranho pensar assim, mas quem nunca viu situações se resolverem sozinhas quando damos espaço para o tempo agir? Paciência é isso, compreender que nem tudo precisa ser resolvido agora. É encontrar força na pausa, enxergar o quadro completo antes de agir, paradoxalmente, perceber que a calma pode abrir portas que a pressa jamais abriria. A vida moderna nos pressiona a agir rápido, mas o verdadeiro poder está nas respostas que vêm da sabedoria, não da pressa. A paciência nos dá uma perspectiva que a ansiedade nunca conseguirá oferecer. É uma ferramenta prática, acessível a todos, e seu valor é inestimável. Lembre-se, esperar não é inércia, é a preparação para o momento certo. Como disse Nelson Mandela, esperar não é ausência de ação, é a antecipação do que está por vir. Por isso, dê um passo para trás. Silencie por um instante. Observe antes de agir. Você verá como o tempo pode, de forma curiosa, organizar tudo no lugar certo. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário. Seu apoio é essencial para continuarmos criando reflexões como essa. Aproveite para assistir nossos vídeos anteriores que estão aparecendo agora na tela, e até a próxima jornada.